Salve rastreadores, por aqui Rastreamento Humano, trazendo mais um vídeo. Um dos temas que geram bastante discussão é se atividades mateiras, montanhistas ou rastreamento, elas devem ser praticadas somente em períodos específicos, em determinada época do ano, ou se não, podem ser realizadas em qualquer período. Isso é uma discussão grande, inclusive teve fatos recentes aí, referente a um determinado guia que levou pessoas para um determinado local, expôs elas. Bom, para nós, sem ter uma discussão especificamente de temas de casos pontuais, mas para nós aqui, atividades mateiras, montanhistas, de rastreamento, elas podem e devem ser praticadas, o ano todo. Para nós aqui a temporada dessas atividades é de janeiro a janeiro. Sem dúvida alguma que podem ter situações pontuais em algumas regiões, em razão de ficarem as áreas alagadas, ou chover demais, que eventualmente dificulte ou torne realmente inviável. Por exemplo, atividade de montanha. Não é que para nós aqui, alguns consideram que atividades de montanha só vão, por exemplo, começam ali por abril, que começa a ficar um tempo mais fresco, e depois vai até setembro, outubro, por ali, que é chamada temporada de montanha. Para nós, não. Montanha, por exemplo, né, são atividades do ano inteiro, mas claro, né, levando em consideração que, por exemplo, as condições climáticas podem eventualmente levar a noção de que naquele momento, pelo menos, não vai ser possível fazer aquela atividade, porque eventualmente está caindo muito raio, por exemplo, e daí não seria recomendado. Ou eventualmente realmente existem escaladas internacionais aí que realmente tem períodos específicos, mas para nós aqui, em geral, tirando situações pontuais que podem realmente impedir a realização de algumas atividades, em geral, para nós, essas atividades mateiras, de rastreamento e outras, elas devem ser praticadas o ano inteiro, porque cada época do ano especificamente, ela tem seus atrativos diferentes e a natureza se mostra de maneiras diferenciadas. Claro que, por exemplo, agora na época de verão mais quente, sem dúvida alguma existe um perigo maior, por exemplo, de animais peçonhentos, por exemplo, né? Existem mais mosquitos naquela região, por exemplo, né? Mas todas elas trazem tipos diferentes de atrativos que sim, cada um deles enriquece a experiência do mateiro, do rastreador, nessas atividades, né? Tirando, portanto, casos pontuais que sim, sem dúvida alguma, podem existir, que impeçam atividades para nós, seja verão, inverno, outono, primavera, seja qual momento for, todas elas trazem atividades em maior ou menor intensidade de animais, exuberância maior ou menor da vegetação, todas elas, portanto, merecem essa visitação, claro, né? Mas também levando em consideração que pode ser necessário para cada uma dessas situações um planejamento mais específico para aquele tipo de incursão naquele momento, né? Se for uma época mais fria, por exemplo, obviamente que vai ter que dar uma atenção maior para equipamentos ou vestimentas que possam ser utilizadas no caso de esfriar demais, por exemplo, ou em caso de épocas mais chuvosas. Da mesma maneira vai ter que dar uma atenção grande para se estão levando equipamentos por exemplo, de cobertura, de capas de chuva, por exemplo, né? Todos eles demandam um planejamento específico, mas não que isso signifique que não se deva ir para aquelas regiões naquele determinado momento, a não ser, obviamente, que realmente haja um impeditivo naquela região específica. Isso pode acontecer, mas em geral, para nós aqui, essas atividades aqui todas podem ser praticadas o ano todo. Cada uma delas tem diferentes características, e todas elas complementam essa atividade de rastreamento, né? Seja agora, né, um período mais de verão, por exemplo, como agora, quente, né, bem quente, ou um período mais frio, mais chuvoso, todas elas trazem condições diferentes, mas que vão se juntando todas e vão formando essa mentalidade de rastreador e essas capacidades da pessoa de percorrer com naturalidade, como se fosse uma segunda natureza, nesses ambientes naturais. Fiquem todos com Deus, fiquem seguros, longa vida à República.